Mateus 12, 31º versículo até o 40º versículo, ok? Vamos lá, acompanhe comigo sua Bíblia, se quiseres. Bíblia, Palavra de Deus. Vamos lá. O que temos, né? Pois foi tirado muito, né? O livro de Enoque, patriarca, foi tirado. Foi tirado não foi colocado, na verdade. Colocaram só o que aprazia a eles, né? Só o que apraz ao sistema religioso da época, desde a época, né? Na época de Jesus, não tiravam, mas agiam como se age hoje, né? Em termos de coisas que não existem, heresias, cobrança de dinheiro para levar a palavra de Deus. Imagina onde vão parar essas pessoas que cobram dízimo, cobram dinheiro, oferta, coisa que não está na Bíblia. Movidos a dinheiro. Essa é a palavra certa. A frase certa seria isso. Será? É essa a palavra certa, a frase certa. Movidos a dinheiro. Levando a palavra de Deus. Levando o conhecimento, né, da verdade da vida. Olha isso. Olha que grave, né? Então vamos lá. Vamos levar de graça o que recebemos de graça, ok? 31º versículo de Mateus 12. Mateus 12, vamos lá. 31º versículo. Fala assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia, olha só, já caí nessa palavra, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será, aliás, perdoada aos homens. O 32º fala assim: e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhes-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. O 33º fala assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. 34º. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Como podeis dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. 35º. Isso aqui é muito mal interpretado, né? Eu vou falar sobre isso. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. 35º versículo de Mateus 12. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. 37º. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. 38º. Fala assim: então, alguns dos escribas e dos fariseus tornaram a palavra, dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Olha só que maravilhosa a resposta de Jesus, do Cristo, né? 39º. Mas eles lhe responderam e disse, mas ele lhes responderam e disse, ele respondeu, né? Respondeu para eles desta maneira, ó: uma geração má e adúltera
pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Olha isso. Eles queriam um sinal. Aí Jesus falou do profeta Jonas. É só ler, né? O que está escrito lá. A história de Jonas. O 40º. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Aqui está baleia, mas não era baleia, não. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Fez uma comparação de Jonas, né? 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, né? E fez uma comparação dele, 3 dias, né? Pois como Jonas, olha só, esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Hã? Olha isso. Ressuscitou, né? Ressuscitou. Então aqui vamos lá. Primeira má interpretação aqui. 31º versículo. Vamos lá. Portanto, eu vos digo, todo pecado lhe será, né? Todo pecado e blasfêmia. Jesus fala sobre isso porque eles falavam que Jesus estava expulsando o demônio, mandado pelo demônio. Olha isso. Aí ele fala nesse mesmo capítulo, né? Que como pode, né, o diabo expulsar o diabo, né? Não tem como, né? Uma casa em discórdia, uma casa que estiver em discórdia, ela vai se desfazer. Se o marido brigar com a mulher, vai haver separação, e vice-versa, né? Se os filhos brigarem, enfim, a família vai se desfazer. Então aqui ele está usando isso, né? Se uma família, uma casa brigar, a casa que ele fala, a casa do Espírito Santo, somos nós, né? Uma casa brigar, tipo assim, eu brigar com a minha mulher, a mulher brigar comigo, o filho brigar, vai acabar se desfazendo aquela casa, né? Aquela família, ok? E assim também, como que o diabo vai brigar com os demônios dele? Como que uma pessoa má, aqui ele fala, né? Como uma pessoa má levará a palavra de Deus? É impossível, né? Como uma pessoa má vai falar da verdade da vida? Por isso que ele, o Espírito Santo, nos revela a verdade. Então, se você está vendo outro evangelho, ele mesmo fala na Bíblia, vão vir falsos mestres, né? Falsos profetas, que falarão em outro evangelho que não é esse. É o que está acontecendo. Falando de dinheiro, prosperidade, só falam se você vai enriquecer, e se você não der dízimo, você está roubando de Deus. Olha que blasfêmia. Onde vão parar essas pessoas, né? No inferno, logicamente, né? Quer dizer que se você não der dinheiro para o pastor, você vai para o inferno? Olha isso. Quem vão para o inferno são essas pessoas que tentam tirar a lã e tiram, né, muitas vezes, das ovelhas, nesses templos de pedra, de tijolo, que nada tem a ver com Deus. Maçonaria pura. Né? Os maçons querem dinheiro, olha isso. Tirar a lã das ovelhas. Não caia nessa pegadinha, não. Não caia. Se você está sustentando o templo, você vai pagar por isso. Vai ser cobrado. O Espírito Santo não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Por isso que ele fala aqui. Por isso que ele fala também em outra palavra, dirão, expulsei demônios, dirão, curei enfermos. Ele falará, aparta-te de mim, pois não vos conheço. Parte para fora, para o fogo eterno, com Satanás e seus anjos. Ele fala isso. Então, olha só, como pode um vaso, como pode raça de víbora que ele fala, né? Raça de víbora. Isso tem a ver com outra raça, que não é humana, víbora. Ele fala da serpente, né? Víbora, que é a serpente lá do paraíso. Olha só. Então ele usa a expressão do inferno mesmo, raça de víbora, para essas pessoas.
que tentam distorcer a verdade. Ok? Então, olha só. Raça de víbora. Aqui, primeiro, que ele fala no 33º, ó. Ou dizeis que a árvore é boa, ou o seu fruto é bom, né? E o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má, e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece, né, a árvore. Então, como pode uma árvore má dar bons frutos, né? Não tem como. O 34º, ó. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas, né? Sendo maus, né? Pois do ventre do ventre aqui, pois do que há em abundância do coração, disso fala a boca. Aqui está falando a palavra, né? Então você vai levar a palavra, coisas boas, ou você vai enganar. Está falando da palavra aqui, ele está falando só da palavra. Ele não está falando de outra coisa se não for da palavra. Ele está falando aqui, ou você vai levar o genuíno evangelho, ou você vai mentir. Vai levar coisas erradas, né? Você vai levar o engano, né? Então é preferível você falar a verdade aqui sobre o evangelho. Como é que você vai falar aqui que você precisa de dinheiro, que Deus precisa de dinheiro, né? Sendo que ele é o dono do ouro e da prata? Como é que você vai usar de um artifício da fé, né? Como você vai usar a fé para ganhar dinheiro? Não junteis tesouro na terra. Jesus fala isso claramente. Não junteis tesouro na terra, onde a traça corrói. Então, o evangelho fala sobre o eterno, né? Fala sobre a vida eterna. É espírito, não tem nada com carne. Não tem nada a ver com comer e beber. Não tem a ver com alimento. Tem a ver com alimento espiritual. Quando eles falam de dízimo, eles estão se referindo a alimento. A Bíblia fala sobre alimento. E apenas lá para os levitas, que cuidavam da Arca da Aliança. Ninguém mais. Ninguém mais se vê na palavra de Deus aqui recebendo dízimo. Então, as 12 tribos, filhos de Abraão, as únicas que podiam dar esse dízimo em alimentos. Ninguém mais poderia nem dar, quanto menos ainda receber, né? Então isso já foi há milênios. E hoje, em pleno século XXI, você vê no Brasil, na Venesil, né, da maracutaia, um monte de pecador, né, pedindo dízimo. Tem até cara de pau aí que falando que você tem que trabalhar um dia para o seu pastor. O único pastor é Jesus. Haverá um pastor e um rebanho. Um pastor e um rebanho. Ok? O bom pastor. Jesus. Cristo, né? Cristo, o Messias. Um pastor. E as ovelhas. Ok? Não existe pastor. Só existe um, que é Cristo. Não perca o seu tempo, não perca a sua vida eterna confessando o que é para confessar para Deus, confessando para um pecador. Né? Se você vai confessar, como fala na palavra de confessar um para o outro, tal, tá falando da família aqui. Tá falando da mulher para o marido e o marido para a mulher. Ok? Não está falando para você ir falar para um estranho sobre a tua vida, confessar alguma coisa, como se ele fosse te ajudar. Ou se fosse perdoar os teus pecados. Coitado. É um pecador como você. Então, o único que pode resolver o teu problema, não problema, teu problema é o Espírito Santo que está dentro de você, em nenhum lugar mais. Não acredite em ninguém que te diga que Deus está em qualquer outro lugar que não seja dentro de ti. O Espírito Santo foi deixado por Jesus e está no nosso coração. Então, nós somos a igreja, o templo, né? E não aquele templo de pedra lá que eles falam. Jesus, inclusive, falou
rejeitaram a pedra angular. Quem era a pedra angular? Ele mesmo. Então, ele é o templo. Os construtores rejeitaram a pedra angular. Então, o templo que não era para ser construído, e Salomão foi lá e construiu. Acabou seguindo e servindo, adorando 1000 demônios, de cada uma de suas mulheres, né? Que ele teve 1000 mulheres, cada uma professava uma fé em um Deus que não é o Criador, portanto são demônios, ok? Isso é uma coisa óbvia. Então, é preciso rever seu conceito de espiritualidade. Se você está sendo guiado por um outro pecador, talvez até maior que você, pecador que tenha mais erros ainda que você, né? Todos nós temos pecado. Então, o único que não tem pecado é o Espírito Santo. E ele se abriga dentro de você, se você o reconhecer. Há pessoas que nem sabem disso. Há pessoas que não sabem que o Espírito Santo habita dentro dele. E pensa que ele tem que sair de onde ele está para ir até um certo local para encontrar Deus. Quando ele mesmo é a igreja. Fecha a porta do teu quarto e em secreto pede para Deus que vê em secreto e vai te atender. Então onde é que é para estar? Dentro do quarto. Né? Mas na verdade, né, em espírito e verdade, você vai pela rua caminhando, vai no banheiro, você vai, pode estar em Londres, pode estar em Paris, pode estar em Nova York, pode estar no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, não aconselho muito, né? Mas em Joinville, onde eu estou, né? Onde você estiver, qualquer lugar, em espírito e verdade, ou no monte, ou em Jerusalém, ou em Catanduva, ou em Araquari, qualquer cidade, qualquer lugar, ali está o Espírito de Deus, pois você está o levando até esses lugares, onde você estiver, ele está. Ok? Fique com essa palavra, logo eu volto com mais 10 versículos ainda, ou o que restar, de Mateus 12. Fique com Deus.